Muito obrigada. Começo por agradecer o convite que me foi feito e o desafio e cumprimentar toda a gente que está estoicamente a ouvir-nos já há 1 hora e qualquer coisa. O desafio que me foi colocado foi essencialmente tentar fazer uma abordagem prática destes temas. O tromboembolismo é um tema vastíssimo, com que nós contactamos internistas mais novos ou mais velhos no dia-a-dia, nas enfermarias ou na urgência, e vou tentar mostrar algumas especificidades da abordagem nos doentes com lúpus, e para isso vou ter que falar um pouco também do contexto do síndrome antifosfolípido e da doença renal. O tromboembolismo, como eu estava a dizer, é realmente frequente, é a primeira causa de morte intra-hospitalar prevenível e, portanto, devemos ter uma atuação ativa na forma de o prevenir. E, para além da morte, que é a consequência mais temida, nos doentes que sobrevivem, a hipertensão pulmonar, tanto aguda como crónica, associada à doença tromboembólica crónica, é uma entidade difícil de tratar. Embora tenha tratamento cirúrgico conhecido e eficaz, é muito complexo e nos doentes com lúpus ainda se poderá tornar mais complexo de tratar, uma vez que há muitas nuances que podem até impedir a realização do tratamento eficaz. Há um conhecimento já generalizado dos fatores de risco, de formas de estimar o risco e de formas de prevenir os eventos. O lúpus é uma patologia muitíssimo mais rara, mas, por outro lado, no contexto do TEV, ou melhor, no contexto do lúpus, o TEV tem alguma importância. Portanto, como já foi dito pelos meus colegas anteriores e principalmente o professor Pedro Cunha, a trombose tem vindo a assumir-se como uma das principais causas de morte nos doentes com lúpus. Realmente, o grosso é devido à trombose arterial, mas mesmo na coorte do Eurolupus, 6% dos doentes morreram com embolia pulmonar. E, portanto, haverá muito mais que tiveram embolias pulmonares que não conduziram à morte, mas que conduziram à morbilidade. As manifestações clínicas são as mais frequentes, continuam a ser a trombose venosa profunda e embolia pulmonar nas doentes com lúpus, mas temos que estar atentos a outras manifestações, como a trombose da veia renal, essencialmente no contexto da doença renal, como vamos ver mais à frente. Sabemos ainda que a trombose da veia retiniana é mais frequente e, quando associada a anticorpos antifosfolípidos, ou síndrome que depois se constituirá, poderá surgir até como manifestação primária a trombose dos seios venosos e das veias suprarrenais. E, portanto, o risco trombótico venoso que conduz ao tromboembolismo venoso no lúpus prende-se com a presença dos fatores de risco tradicionais que todos conhecemos, mas particularmente também com a presença de anticorpos antifosfolípidos, e já vamos ver algumas particularidades mais à frente, e a natureza da própria doença. Portanto, o próprio lúpus não só constitui um fator de risco independente para a trombose arterial, mas também para a trombose venosa. Embora às vezes não esteja tão na nossa mente, deverá começar a fazer parte do nosso dia-a-dia quando estamos perante um doente com lúpus. Isso foi demonstrado ao longo dos últimos anos em múltiplos trabalhos. Quanto aos fatores de risco tradicionais, vou fazer só alguma ênfase em algumas particularidades de fatores de risco que vocês conhecem todos bem, mas, por exemplo, a obesidade parece ser preponderante como fator de risco nas idades mais jovens e, portanto, pode assumir ainda mais preponderância numa doente com lúpus do que na população em geral. Falo ainda das tromboenfilias hereditárias porque a nossa tendência, às vezes, é, encontrando uma explicação para um fenómeno, assumir que não pensar um pouco mais além, se haverá mais alguma coisa que pode estar escondida. E, portanto, num doente com lúpus, e se tiver algum anticorpo antifosfolípido, até num título muito baixo, e uma vez isoladamente, podemos não pensar em outros fatores de risco presentes. E parece-me que
pelo menos em doentes jovens, devemos ter sempre presente fazer uma história clínica bem feita, saber história familiar e estarem na nossa mente as trombofilias hereditárias. E digo isto porque, embora as mais protrombóticas sejam muito raras, como a homozigotia do fator 5 de Leiden e os déficits de proteínas, as heterozigotias duplas heterozigotias ou trombofilias, portanto, associadas, já não são assim tão raras. E, para além disso, num evento de tromboembolismo venoso, pode-se fazer um estudo genético e, portanto, não é difícil diagnosticar. A gravidez é classicamente um fator de risco sebejamente conhecido e, no contexto do lúpus, ainda se torna mais perigosa. Já a doença renal, por vezes, também é outro fator de risco que não parece estar tão na nossa mente e, portanto, a diminuição da taxa de filtração glomerular só por si já está associada a um maior risco trombótico, mas, no caso do lúpus, queria falar no contexto essencialmente da síndrome nefrótica e da glomerulonefrite membranosa, porque, para além das manifestações então habituais, pode potenciar o aparecimento da trombose da veia renal. E este risco está associado aos níveis de albumina, no caso de síndrome nefrótica, essencialmente com níveis de albumina abaixo de 2, mas se for causada por uma glomerulonefrite membranosa, não é preciso um nível de albumina tão baixo para se demonstrar realmente o aparecimento mais frequente da tromboembolismo venoso. Quanto aos fármacos, a exposição dos nossos doentes é múltipla. Às vezes os doentes ou as doentes consideram, por exemplo, que o anticoncepcional oral não é sequer um medicamento e temos que perguntar ativamente se está a tomar, se não está a tomar, e não é raro, mesmo com os nossos conselhos, ou numa primeira consulta ou mesmo com o nosso aconselhamento para não fazer toma de estrogénios, que nos apareçam a fazê-lo e, portanto, devemos, acho que ativamente, ter isto em mente e desaconselhá-lo. Quanto aos corticoides, estes nós vamos continuar a usá-los e durante muito tempo, embora realmente possamos ambicionar controlar os nossos doentes sem os mesmos ou com doses muito baixas. E, curiosamente, também, para além do risco associado à trombose arterial, aterosclerose, parece estar aumentado o risco de trombose venosa, essencialmente quando se começam a tomar em doses muito elevadas ou com alguma dose acumulada até 2 gramas de prednisolona. Mas, assim, o fator de risco, ou que diferencia o lúpus do resto da população, é, em geral, e toda a gente pensa na presença ou não dos anticorpos antifosfolípidos, que foram demonstrados ao longo dos anos como potenciadores de trombose, tanto arterial como venosa. A trombose geralmente acontece mais cedo e o perfil de anticorpos é essencial para percebermos o risco do doente. E, portanto, perante um doente numa consulta, o que é que me parece fundamental fazer? Para além da história clínica e do exame físico, como já referimos, outros colegas já foram referindo, parece-me essencial perceber se tem ou não tem presença de anticorpos antifosfolípidos, perceber ou não se está exposto a algum estado hormonal que potencia ou não o tromboembolismo venoso, caracterizar de forma rigorosa a doença renal e perceber a que fármaco está exposto. No doente internado, ainda há algumas especificidades que vamos ver mais à frente. Portanto, no lúpus, na ausência de anticorpos antifosfolípidos, parece-me fundamental estarmos atentos aos fatores de risco tradicionais. Na presença dos anticorpos, a mensagem que eu queria passar é que não basta medi-los uma vez, devemos saber como é que o laboratório o faz e devemos tentar perceber que não é a mesma coisa um doente isoladamente ter um anticardiolipina positivo num título baixo ou ter persistentemente o anticoagulante lúpico e o anti-beta 2 glicoproteína 1 persistentemente elevados
com anticardiolipina. Portanto, a tripla positividade em títulos elevados realmente confere um alto risco trombótico. Uma vez isoladamente uma medição, nem por isso. E, portanto, a nossa esperança é que, ao aumentarmos o conhecimento sobre esta dinâmica ao longo dos anos, possamos tentar encontrar alguns doentes a quem possamos fazer algo diferente. Sabendo isto, em Londres, no St. Thomas, tentaram construir um score, o GAPS, que estudou especificamente 211 doentes com lúpus, portanto, parte de uma população com lúpus, mais ou menos metade teve fenómenos trombóticos, outra não, e mais ou menos metade tem anticorpos e outra metade não tem. E, portanto, construíram um score com uma pontuação. Este score não se prende só com o tromboembolismo venoso, também tenta prever o risco de trombose arterial e falta validá-lo em estudos prospectivos e, portanto, eu só falo dele para ficarmos atentos à sua existência. Portanto, em termos práticos, em relação à prevenção primária, há recomendações que podem todos consultar. Os fármacos disponíveis, um deles é a aspirina, que foi estudada já em vários trabalhos e há trabalhos controversos, com resultados controversos, e parece ser protetora nos doentes com anticorpos antifosfolípidos, mas os resultados também não são sempre consistentes. A hidroxicloroquina, essa também parece apresentar realmente o efeito protetor na trombose venosa e, curiosamente, já foi usada na profilaxia do TEV, na cirurgia ANCA, nos anos 70 e 80. Portanto, na presença de um doente lúpico com anticorpos antifosfolípidos, foi-se tentado, portanto, vou aqui falar de 2 estudos, foi tentado perceber se a aspirina versus placebo tinha algum benefício, a aspirina em baixa dose, e realmente só nas populações em que há mais fatores de risco para além dos anticorpos, ou se os anticorpos têm um perfil de alto risco trombótico, é que a aspirina parece consistentemente prevenir algum evento. Seria racional pensar se valeria a pena fazer uma hipocoagulação com INRs baixos nos doentes com lúpus e também com anticorpos, portanto, não estou a falar de doentes com SAF, estou a falar em prevenção primária, portanto, lúpicos com anticorpos, se valia a pena ou não fazer uma hipocoagulação com INRs baixos. O único estudo que eu encontrei foi este, de 5 anos, e em que se provou que em confrontação com a aspirina não tinha nenhum interesse. Portanto, a aspirina ou aspirina mais hipocoagulação em baixa dose não tinha nenhum interesse. E, portanto, para todos os doentes, me parece fundamental a caracterização do mesmo, tentar controlar ao máximo o lúpus, uma vez que o lúpus com alta atividade está associado por vários fatores a maior risco trombótico, fazer plaquinol caso não haja contraindicação e evitar os restantes fatores de risco. No contexto da presença de anticorpos antifosfolípidos, penso que será de propor fazer aspirina em baixa dose, essencialmente realmente se tiverem um perfil de risco elevado, e ir monitorizando isto, portanto ir monitorizando o doente ao longo dos anos. Na presença de síndrome nefrótica, a abordagem pode ser um bocadinho diferente e pode-se propor mesmo a hipocoagulação se a albumina for muito baixa e se estivermos perante uma glomerulonefrite membranosa. Na gravidez, manter sempre a hidroxicloroquina, se mais uma vez tiver só anticorpos, fazer aspirina, e se tiver a história de SAF obstétrico, fazer heparina de baixo peso molecular em dose profilática. Chama a atenção que o interesse da heparina de baixo peso molecular neste contexto não é na prevenção, ou não foi provado na prevenção de tromboembolismo venoso propriamente, da embolia pulmonar ou da TVP. Portanto, foi proposto e estudado com o intuito de manter a gravidez a bom termo, digamos.
mas isso não quer dizer que não seja útil no contexto global do doente. E, portanto, eu referia porque me parece pertinente fazê-la no contexto global do doente e, portanto, não me parece que esteja completamente fora do tema. Na contracepção, realmente tentar não usar nunca estrogénios. E no doente internado, só queria chamar a atenção para algumas particularidades. O doente lúpico internado, se for submetido a uma cirurgia, não é diferente dos outros, só pode ter até um risco acrescido e, portanto, não devemos esquecer a profilaxia que está preconizada. Na nossa prática do dia-a-dia, no doente médico, já temos disponíveis alguns modelos de avaliação de risco e chama a atenção que mesmo os americanos, que durante anos não quiseram usar scores... desculpem. Já estou a fazer asneira. Durante anos não quiseram fazer nenhum score. Em 2012 já propuseram o uso do score de Padua. Score esse de Padua que contempla a presença de anticorpos antifosfolípidos como um dos fatores de trombofilia conhecida com pontuação de 3 na estratificação do doente para o classificar como doente de alto risco, basta ter 4 pontos e, portanto, propor tromboprofilaxia, geralmente com heparina de baixo peso molecular. Nós, mais ou menos, por essa altura, em 2010, tentámos fazer um documento de proposta da profilaxia de tromboembolismo venoso e a proposta foi num modelo de avaliação de risco que foi publicado por Alexander Cohen, que de certeza que as pessoas mais ligadas ao TEV conhecem e que eu uso no meu serviço desde essa altura, nos doentes internados, na admissão, que tenta, embora possa parecer um pouco complexo, no fundo faz a síntese dos fatores de risco para TEV e das doenças que mais vezes estão associadas ao TEV, portanto, em contexto agudo, como a sepsis, a insuficiência cardíaca descompensada, a DPOC grave, e, portanto, no fundo, todos os esquemas e algoritmos que tentam espelhar o pensamento do internista acabam por ter que ser muito complexos, porque nós realmente temos uma especialidade que joga com mais variáveis em simultâneo quando estamos a avaliar um doente e fazemos isso muito mais rapidamente, até do que um computador, fazemos isto imediatamente. E, portanto, caso não haja nenhuma contraindicação, a proposta será sempre para a heparina de baixo peso molecular profilática. Quanto à prevenção secundária, e estou quase mesmo a terminar, diria que as recomendações não são muito diferentes dos doentes com lúpus, ou o pensamento que deve estar presente. A hipocoagulação deve ser feita por um INR de 2,3 na presença de um TEV. Há quem advogue fazer-se um pouco mais se houver recorrência ou associar a aspirina, mas isto são opiniões puramente de peritos, portanto a única coisa em que há ensaios e nível de evidência há é da hipocoagulação standard. Depois, o tempo em que o doente deve estar hipocoagulado, devemos pensar exatamente como pensamos para todos os doentes. Se temos um síndrome antifosfolípido, sabemos que ele não vai desaparecer, portanto o tempo é indefinido. Se tivermos outra condição que se mantenha de forma indefinida, ou uma doença renal ativa, ou uma neoplasia, portanto devemos adaptar tanto a terapêutica como o tempo, exatamente como fazemos com os restantes doentes. Algo controverso na literatura, que é a proposta de, mesmo com anticorpos antifosfolípidos, se o perfil de risco for muito baixo e, portanto, não é assumido o diagnóstico de SAF a priori e conhecermos um fator de risco claríssimo transitório, isto não é assim muito invulgar de acontecer, podemos assumir que se calhar os fatores preponderantes ou não são a presença de anticorpos e podemos pensar em parar a hipocoagulação ao fim do ano de prevenção secundária e tentar
avaliar o risco do doente e monitorizá-lo e, portanto, não estar a submetê-lo a uma hipocoagulação ad eterno. Isto sei que é controverso e é difícil às vezes decidir, mas pode haver outras razões para não mantermos ou tentarmos não manter uma hipocoagulação para sempre, se tivermos até alguma ou doença renal ou outros fatores que eventualmente possam limitar. Durante a gravidez, se houver algum episódio de TEV, a hipocoagulação deve ser com heparina de baixo peso molecular e realmente se tiver um SAF associado também da mesma maneira. E não esquecer o uso de hidroxicloroquina. Como mensagens finais, queria realmente só salientar que o lúpus deve ser considerado um fator de risco independente para TEV, avaliar sempre todos os fatores de risco e caracterizar bem os doentes. E na prevenção vamos ter que usar as mesmas armas de sempre, sem ter podido trazer nenhuma novidade em termos de fármacos ou em termos de tempo ou de scores que nos possam ajudar na nossa prática clínica. Mas obrigada, não é mesmo?